Outro ponto importante na direção de enviar um líder consciente de seu papel profético sacerdotal é a consolidação. Filipenses capítulo 4, versículo 10 diz: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui podemos entender este processo de duas maneiras. A primeira maneira, como uma parte da metodologia da visão, ou seja, devemos levar o novo convertido do pré-encontro ao pós-encontro, matriculando na escola de líderes. A segunda maneira de compreender o processo de consolidação diz respeito ao acompanhamento junto a uma pessoa, a fim de que seja levada à maturidade cristã. Cremos que o sonho de todo pai é que seus filhos tenham condições de um dia tomar decisões acertadas, e um dia não mais tenha dependência plena de sua pessoa. Embora sempre o respeite como pai e sempre tenha muitíssima conta sua liderança, sempre ouvindo sua voz. Cremos que nenhum pai quer que seu filho seja eternamente um bebê, que não tem condições de tomar decisões, ou mesmo que seja dependente de seu pai em tudo. Por isso, somente alguém consolidado suporta o treinamento, pois a obra de Deus não é para bebês espirituais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 diz: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. O discípulo treinado é aquele que está apto para determinada tarefa. Trabalhamos para gerar filhos espirituais que sejam maduros e consolidados na fé. O discípulo maduro e consolidado na fé é treinado em 5 áreas. Primeiro, o discípulo será treinado em sua autonomia. Autonomia significa o único modo de sair da menoridade, agir com liberdade moral e intelectual. No sentido da autonomia, não ser apenas aquele em que cada um consegue executar determinadas tarefas e habilidades, mas no pleno sentido de tomar decisões como sujeitos plenos e conscientes de seus direitos e deveres na sociedade em que vivem, compartilhando sentimentos e ações em benefícios do bem comum. Segundo, será treinado em sua responsabilidade. Responsabilidade é o substantivo feminino com origem no latim e que demonstra a qualidade do que é responsável, ou obrigação de responder por atos próprios ou alheios ou por uma coisa confiada. Terceiro, será treinado em seu respeito. Respeito é um dos valores humanos que fundamentam a vida em sociedade, seja em relações interpessoais ou em vista de normas, regras ou de um poder instituído. Quarto, será treinado em sua santidade. Santidade é a qualidade ou a característica de quem pode ser considerado santo, ou seja, dotado de virtudes, inocência, piedade e pureza. A santidade
se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Quinto, será treinado no temor a Deus e a seus líderes. O temor está relacionado com a obediência e demonstração de rigor e pontualidade em relação a Deus e ao líder. Por causa disso, é necessário ser consolidado, porque somente alguém consolidado suporta o treinamento. Somente o discípulo consolidado suporta o discipulado. E na próxima aula falaremos sobre recebendo treinamento para prosperar na visão.